A seleção de todos os tempos montado por uma IA. Vamos ver, mano. Das maiores inteligências Créditos ao artificiais, Soccer qual é o JM. melhor jogador da história de cada posição? Todo mundo Vamos tem ver. sua própria lista de qual é o maior de cada posição. Mas nesse vídeo vamos deixar as IAs decidirem. Eu mandei Eu não tenho uma lista dos maiores de todas as posições, mas algumas. esse comando, pedindo para escolher um jogador por posição. Então cada IA vai dar um voto. O jogador com mais votos entra no time. Começando com o da líder hora. desse elenco, o técnico. Qual é o maior treinador de todos os tempos? Bom, o ChatGPT escolheu o Johan Cruyff. Essa eu não Cruyff? esperava. O Cruyff foi o técnico que revolucionou o Barcelona, tendo um time com jogadores como Pep Guardiola e conquistando o primeiro título de Champions da história do clube. Ele mudou o Barça para sempre. Mas ao contrário do ChatGPT, Cara, além dele ter sido um baita técnico, ele foi um jogador medonho, velho. Extraordinário. E o Brasil perdeu pra eles na Copa de 74, hein? a IA do Elon Musk escolheu Alex Ferguson. Sabe? Premier League titles. Então a decisão é ficar com Pesquisa depois pra vocês verem a quantidade de Premier League que ele ganhou no tempo de Manchester United. E quando ele não ganhou, ele ficava em segundo ou terceiro. Absurdo. outros três. E a IA do Elon Musk não ficou sozinha. O francês Lechat, a IA do Google e o chinês DeepSeek também votaram nele, Cara, eu garantindo concordo pro até. Alex Ferguson a primeira vaga no time. Então agora que a gente tem um técnico, também deixei Muito eles lendário. escolherem a formação. E foi um consenso. 4-3-3. 4-3-3, Então não bora tem aí pro jeito. goleiro, onde o Grok do Elon Musk Mas eu gosto de 3-5-2. votou nele. Lev Yashin. Se tu não conhece, ele foi literalmente o único goleiro da história Ganhar a bola de ouro. ganhar a bola de ouro. Pra tu Absurdo. ver, ele conseguiu ser campeão da Eurocopa com a União Soviética. Jogou muito também nas Copas mas de era alta 58 e seleção, pô. 62 e revolucionou a posição. Tanto que em 63 foi eleito o melhor jogador do mundo. A Mas, bolinha claro, de ouro tem bem outros goleiros pequenininha. lendários como Buffon, Neuer, Com etc. certeza. Mesmo assim, o ChatGPT também votou no Yashin, seguido por Da hora. Lechat, Gemini e DeepSeek. Um consenso total. Temos o nosso goleiro. Pô, Mas agora, nos zagueiros, não teve tanto acordo. Pro primeiro zagueiro, a IA francesa Lechat votou em Franco Beckenbauer. Baresi. Um zagueiro que passou literalmente Pô. 20 anos no Milan. Mais de 10 como capitão. É, não. Conquistando nada menos que 3 Champions e até uma Copa do Mundo com a Itália. Mas o Gemini do Google não escolheu ele, e sim o Franz Bobby Beckenbauer. Moore. Oxi. Hoje ele não é tão falado, mas Bobby Moore foi o capitão do West Ham por mais de uma década. E Ah, o que peraí, fez ele pô. entrar pra história foi liderar a Inglaterra na conquista da Copa do Mundo de 66. Copa roubada. Mas assim, o ChatGPT não escolheu ele e nem o Baresi. Ele foi com outro zagueiro, Sérgio Ramos. Bola alçada na marca penal, toque de cabeça. Gol! Cara, não acho. 3 votos, 3 jogadores diferentes. Não Então tem a como. decisão final fica com o Grok e o DeepSeek, que votaram em Sérgio Ramos de novo. Com 3 dos 5 votos, o Sérgio Ramos entra no time dos maiores da história. Ah, é não, por mano. acaso. 4 Não, não títulos dá. de Champions League. Não, ele é 5 La lendário, mas Ligas, não tem 2 como. Eurocopas, uma Copa do Mundo e ele tem quase o mesmo número de gols que o Zidane. Acredite se quiser. Só não vamos falar de cartão vermelho. Mas ainda falta um zagueiro. E o Grok votou nele. Franz Beckenbauer. Ah, Se é difícil para um zagueiro ganhar a bola de ouro, o Beckenbauer ganhou 2. Ele de Como fato que ele não é o maior revolucionou da a história, posição, mano? sendo um defensor que também atacava. Aí além dessas bolas de ouro, também ganhou a Copa do Mundo, uma eu não vi esse vídeo antes, tá, rapaziada? Só tô... Euro, 3 Champions e muitos outros títulos. Meu Deus, ele é o foi maior tão da história, não lendário tem que como. Literalmente todas as outras IAs também votaram nele. Um consenso. Ah, com certeza. Agora as IAs concordaram. Mas isso não vai durar muito. Então a zaga tá formada. Sérgio Ramos e Beckenbauer. Cara, Agora não dá pra botar o Sérgio Ramos aí pela questão da deslealdade das expulsões, mano. Não dá. Quebra muito, velho. Não dá. vamos para a próxima posição. Lateral esquerdo. Ao longo da história teve laterais esquerdos lendários. E o ChatGPT escolheu ele. Paolo Maldini. A gente lembra do Maldini hoje É, como zagueiro. zagueiro, Ele até é. ganhou 2 Champions nessa posição. Mas dos anos 80 até o começo dos anos 2000, ele foi o lateral esquerdo do Milan, Ah, vencendo então 3 beleza. Champions nessa posição. Sim, Justo. ele terminou a carreira com 5 títulos e ainda foi vice mais 3 vezes. Literalmente 8 finais disputadas. Meu Além Deus, disso, como não lateral sabia da disso. Itália, ele chegou na final da Copa e ficou em terceiro na bola de ouro. Gigante. Caraca, Mas mano. claro, tem outros lendários como Roberto Carlos, certeza. Marcelo e etc. Não, mas Mesmo Marcelo assim, o Brock defensivamente votou no era Maldini, ridículo. Lechat também votou nele, seguido por Gemini e DeepSeek. Ó, Um consenso beleza. total.
esperava Eu concordo. ver pelo E o menos cara um era voto no bonito, Roberto hein? Carlos, mas não. E é no meio campo que vai rolar a maior discussão. Então agora que a gente já tem o lateral esquerdo, antes de ir pros meias, Lateral vamos completar direito? a defesa com lateral direito. Nessa Cafu, posição também já teve vários lendários, entre eles o Felipe Lam. Newton Mas o Google Gemini Santos. votou nele. Marcos Moraes, mais conhecido como Cafu. O Cafu é considerado um dos melhores laterais direitos da história por causa da sua resistência, consistência absurda e técnica. Mas Não, talvez com ele não certeza. fosse tão lembrado assim se não fosse pelos seus títulos. Pelo São Paulo ele ganhou tudo que podia, desde o estadual até o Mundial de Clubes. Bem Aí quando novinho, foi pra mano. Europa, continuou empilhando taça. Série A com a Roma, Série A com o Milan, a Champions League e o Mundial de Com a Clubes. Roma, velho. Mas Com a claro, também tem um Roma. recorde impressionante só pra ele. O único jogador da história a entrar em campo e disputar 3 Três. finais de Copa do Mundo seguidas. Seguidas, vencendo 2 delas. Então não é nenhuma surpresa que, além Podia do ter sido Gemini, as 3, né, todos mano? os outros também votaram no Cafu. Caraca! Garantindo pra ele uma vaga no time dos Pô, maiores fiquei da surpreso, história. hein, mano. Essa defesa tá simplesmente Pô, mas tem uns lá. O Capita. O Capita era lateral direito, não era? O Carlos Alberto Torres. O Newton Santos não era lateral direito, mano. absurda. Mas se as IAs ficaram num consenso na escolha dos laterais, agora chegou a parte que elas realmente começaram a discordar. Para equilibrar o time, ele vai ter um volante, um meia central e um meia atacante. Cara, Como primeiro melhor volante, quem vai da ganhar? história, o Google Gemini votou nele, no Roy Keane. O Keane foi o capitão do United numa de suas eras mais dominantes. Ele Não jogou lá tem de como, mano. 93 até 2005, sendo líder em campo, com uma marcação muito forte e também ajudando na construção Foi esse doido aí que lesionou o pai do Haaland. Não, o pai do Haaland lesionou esse doido, depois ele voltou e depois de 3 anos ele lesionou o cara, velho. nas jogadas. Que loucura, Ele pesquisa isso aí. literalmente venceu os Eu 7 acho que é títulos ele, da né? Premier League, a Champions 99 e muito mais. Mesmo assim, o Glock discordou do Gemini, votando em outro jogador completamente diferente. Cantei, não é O possível. Claudio Ah, tá. Makelele. O Não, francês jogou no Makelele Real não tem Madrid, como. Chelsea, PSG e era tão importante que quando saiu do Real Madrid, o Zidane Real Madrid disse que o desandou. time tinha perdido seu motor. Mas sabe por que aconteceu isso aí? Porque o Real Madrid naquela época gostava de jogador com muita mídia, com muita grife. E o Makelele era diferente daquele do Beckham, dos caras ali, por isso que o Florentino dispensou e se lascou. Mas pra mim, chamar ele de o maior volante de todos os tempos já passa dos limites. Não, E é parece loucura. que o ChatGPT concorda comigo, porque não votou nele, mas também não votou no Keane. Em vez disso, escolheu Lothar Matthaus. Justo? O Matthaus, ou Matheus, foi o Ele é capitão muito da bom, Alemanha mano, fera, na né? Copa de 1990, quando derrotaram a Argentina de Maradona na final. Ele era o líder da seleção alemã, chegando a jogar 4 Euros e 5 Copas do Mundo. Ah, ele é Aí, por muito bom, clubes, também conquistou várias Bundesligas com o Bayern e uma 7? Série A com a Inter Normal. de Milão. Ele era um volante super técnico, físico e consistente. Nossa, que pasto. Tanto que em 1990 ele literalmente ganhou a bola de Bola ouro. de ouro, mano. A disputa pelo posto de melhor volante difícil, da história velho. é gigante. Até que a IA francesa também votou no Matthaus. Então, Ah, o voto desses final aí veio com tem, com DeepSeek, certeza. que confirmou a vitória dele. Ah, Com tá. 3 de 5 votos, o Matthaus entra no time. Mas agora vamos para uma posição cheia de lendas. O Ah, com meia certeza. central. Tanto jogadorzaço já jogou nessa posição que se tu perguntar para 5 Meu pessoas, Deus, vai mano. ter 5 respostas diferentes. Mas vamos ver em quem as IAs votaram. Começando com o É Glock. porque sim, rapaziada, ó, ataque, meias criadores ali e ataque, pontas são os principais do time, assim, no quesito estatística e chamar atenção e ganhar prêmios, então é por isso que vai ter tanto se destacando. Agora, primeiro volante ali geralmente é mais discretão, é o pitbull, zagueiro, lateral também, entendeu? Que votou Por em isso que vai ter- Zinedine Zidane. Nossa, Mesmo tendo não. atuado mais como um meio ofensivo, o Kroos decidiu colocar ele aqui. O Zidane tinha uma técnica absurda para dominar o meio-campo e com títulos para provar. Ah, Uma Copa cara. do Mundo, marcando 2 gols na final. Outra O Copa Xavi e o terminando com Iniesta não são vice, nessa mas posição? também marcando na final uma Euro e uma Champions, também com gol na decisão. Então Nossa, não é de esse gol aí é surpreender lendário. que ele também tenha ganhado uma bola de ouro. Mas mesmo com uma carreira gigantesca, o ChatGPT não votou no Zidane, e sim em Xavi Hernández. Ó, viu? Foram 17 anos no Barcelona, 4 títulos Ah, de com Champions, certeza. 2 Euros e uma Copa do Mundo. Mas não é só sobre títulos. Tinha uma precisão de passes absurda, sendo o coração do famoso tic-tac. Ele até Ah, o chegou a Xavi, ficar no pra mim, pódio é da melhor bola que o de Zidane, ouro velho. 3 anos seguidos. Essa disputa tá pesada. E fica ainda mais porque a IA francesa discordou dos dois, votando em Johan Cruyff. Sim, 3 votos diferentes. Se o Xavi ficou em terceiro votaria na no bola de Cruyff. ouro, o Cruyff ganhou.
3 vezes. Meu Também levou o Deus. Ajax para 3 Champions seguidas e foi vice da Copa do Mundo. Ele literalmente redefiniu o futebol, influenciando Sim. pra sempre. Essa disputa tá insana, e a decisão fica com Gemini e Deep Seek. Vai votar Os nele, vai dois votar votaram nele. no mesmo cara, Xavi Hernandez. Com 3 votos de 5, o Xavi entra no Mano. time como o melhor meia central da história. Ah, o Cruyff Mas era antes de melhor, ir pô, não pros tem como. atacantes, ainda falta uma posição, o meia atacante. Quem ia ficar com a lendária camisa 10? Pelé. Até agora, as IAs discordaram bastante, mas agora teve um consenso total. Com 5 votos de Pelé, 5, Pelé. o melhor meio ofensivo da história, segundo as IAs, é ele, Diego Maradona. Mas o Pelé não era meia ofensivo ou era atacante? Nenhum voto diferente, que loucura. Mas Ou faz foi só no sentido. final da Maradona carreira? sempre teve na discussão de maior jogador de todos os tempos. Na Copa de 86, ele teve 10 participações a gol em 7 partidas. Pois é, um deles foi Não, pra não é mão, possível. mas valeu. Além disso, ganhou títulos com o Napoli, com o Barcelona e por onde passou, sempre impressionou todo mundo com a sua habilidade e dribles. Agora faltam só 3 jogadores para as IAs decidirem. Ponta esquerda, ponta Não, direita Pelé. e centroavante. E pra ponta esquerda, Ué? o jogador escolhido pelo Google Gemini me surpreendeu. Johan Cruyff. Sim, o nome do Cruyff apareceu como técnico, meia central e agora ponta esquerda. Isso mostra Pô, não é o quão possível que incrível o ele Pelé foi. não tá na Mas lista, velho. chamar ele de melhor ponta esquerda da história é forçar um pouco. Tanto que o ChatGPT discordou, votando em outro cara, Cristiano Ronaldo. Essa todo mundo já esperava. Hoje ele joga mais como centroavante, mas passou a maior pô. parte da carreira na ponta esquerda, virando o maior artilheiro da história, da Champions League, do Real Madrid, da Euro, do futebol de seleções e lá vai, já se aproximando dos 1000 gols na carreira. Além disso, campeão da Euro, 5 Champions Leagues lendário, e né, 5 bolas de ouro. Então não foi só o ChatGPT, mas o Grok, Lechat e DeepSeek também votaram nele. Ah, O justo, CR7 justo. tá no time. Agora Pô, vamos o Pelé pra não ponta tá aí, direita. E se ele na esquerda teve pelo menos 2 nomes diferentes, aqui foi indiscutível. Todas elas votaram em Lionel Messi. Pro Messi, chegou de novo, deixou o Boateng no chão por cobertura, que golaço! Com mais de 860 gols Ah, na não carreira, o Messi é literalmente o jogador com mais títulos na história. 4 Champions, 10 La Ligas, 2 Copas Américas e, o mais importante, a Copa do Mundo, Absurdo, né, cara? totalizando 45 títulos. O bicho Mas é... o que vai fazer o Messi Pô, tá realmente louco. ser lembrado por séculos é um Mano, tu já parou pra notar que a gente teve a sorte de estar na geração de Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar e companhia? Caraca, mano, não é sempre que tem uma geração tão lendária assim, velho. Caraca, mano. recorde que nunca vai ser quebrado. 8 bolas de ouro. A gente podia ficar o dia inteiro só falando do Messi e do Cristiano aqui. Mas agora que ele garantiu o seu lugar no time, vamos pra última posição. Ah, o Pelé vai no ataque, centroavante. então. Essa é outra posição cheia Não de vai. lendas. Mas o ChatGPT votou nele. Ronaldo Fenômeno. Com só Beleza. 20 anos e uma temporada, o Ronaldo pelo Barcelona teve 60 participações a gol em 49 jogos, se tornando o Não, isso jogador é mais jovem indiscutível. da história a ganhar a bola de ouro. Meu Deus, essa E mesmo skin depois dele de aí da lesões Inter. sérias no joelho, em 2002 ele voltou com uma máquina de gols, marcando 8 na Copa do Mundo e vencendo mais uma bola de ouro. Uma verdadeira lenda do futebol. Lenda, Imagina lenda. se o Ronaldo não tivesse se machucado. Mas tem outros nomes que poderiam aparecer aqui, como Gerd Miller, Romário, Lewandowski, Com etc. certeza. Ah, Lewandowski Mas nem claro, a pau, o pô, tá Grok louco? votou nele. Pelé. O Ah. único jogador da história a vencer 3 Copas do Mundo, marcando na final em 2 delas. Foi por Pô. causa Mas o Pelé era centroavante, mano. dele que a camisa 10 virou um símbolo de craque do time. Antes dele era só mais um número. O futebol é literalmente dividido entre antes e depois do Pelé. Com mais de 1000 gols na carreira, ele mudou o futebol pra sempre. Ah, com certeza, Então, é o mesmo maior tendo de atuado todos. mais como meio ofensivo ou segundo atacante, não só o Grok, mas Lechat, Gemini e DeepSeek Ah. também votaram nele, finalizando nosso time com chave de ouro. Tu mudaria algum desses jogadores? Comenta aí embaixo. Deixa eu voltar aqui. Cara, quem que eu mudaria aqui, velho? Mano do céu. Cara, não. Eu não tenho. Eu mudaria o Sérgio Ramos e colocaria o Maldini na zaga. E na lateral esquerda eu colocaria, sei lá, o Roberto Carlos. Não sei se o Felipe Lan era lateral esquerdo ou direito, não lembro. Fazendo nosso time com chave de ouro. Tu mudaria algum desses jogadores? Comenta aí embaixo. Ah, o Sérgio Se gostou Ramos. desse vídeo, acho que vai curtir esse aqui Eu também. vou deixar. Então beleza, valeu e tchau! Rapaziada, eu vou deixar o link do canal do cara aí. Todos os créditos pra ele. Espero que não me. Tá ligado, né? Então, mano, se tu tá curtindo esses react aí, tamo junto. Se inscreve no canal. E valeu!